Ao Deus que nos quer bem. Agora sim, está quase. Graça e paz. Eu sou o pastor Ézio. Aqueles que nos visitam nessa noite, para nós é um privilégio ter cada um de vocês aqui. O desejo do nosso coração é que a palavra do Senhor fale profundamente a você, como nós já oramos no início dessa celebração. Todo culto ele tem 3 momentos que são muito importantes. O primeiro momento é aquele momento em que os cânticos são entoados, as orações são feitas, há um momento de dízimos e ofertas. Esse é o segundo momento, onde a palavra é pregada, ela é ministrada ao seu coração. Mas vai haver um terceiro momento nessa celebração, nessa noite, em que você, a partir daquilo que você ouvir, você precisará responder ao Senhor diante dos desafios que te forem feitos. Por isso, nessa noite, é importante que o seu coração não se desvie da presença do Senhor. É importante que a sua mente seja levada cativa à palavra de Deus e que você permaneça atento a tudo que você vai ouvir nessa noite e que o próprio Deus vai ministrar a você. Hoje nós celebramos o dia da Bíblia. Nós celebramos o dia da palavra que transformou o nosso coração, mudou o nosso viver, a nossa razão de perceber e entender o amor de Deus por cada um de nós. É importante que você saiba que tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração vem recheado, vem permeado pela palavra de Deus. Por isso o Evangelho de João, capítulo 17 diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jeremias 1,12 diz: eu velo pelas minhas palavras para fazê-las cumprir. Isaías capítulo 43, versículo 26 vai dizer: me lembre das minhas promessas, entremos juntamente em juízo, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. O salmista no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isaías capítulo 55, em particular no versículo 11, ele diz que a palavra do Senhor não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz e aquilo para o que ela foi designada. Por isso, nessa noite, nós nos sentimos confortáveis e tranquilos diante da presença do Senhor. Durante esse mês de dezembro, queridos, o tema das nossas ministrações, eles estarão centrados no Deus que se faz presente. A expectativa do nosso coração é que a percepção do entendimento sobre a presença de Deus nos torne melhores pais, nos torne melhores filhos, nos torne melhores esposos, nos torne melhores funcionários, nos torne melhores patrões. A percepção que nós devemos ter é que a presença de Deus, aonde ela estiver e nós estivermos juntos a esta presença, então ela deve ser a referência e o diferencial. E nós conseguimos compreender isso a partir da leitura de Isaías capítulo 9, versículo 6, porque ele vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 43, no versículo 2, ele traz uma promessa ao meu coração e ao seu coração, dessa presença constante, dessa companhia constante. Ele diz: quando eu passar pelas águas profundas, ou quando você passar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando você atravessar os rios, ele não te afogará. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas, diz o texto, elas não lhes farão mal, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando eu chego ao Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, ele diz assim: eu estou sempre com vocês, até o fim. Por isso, nessa noite, a minha oração, eu a faço parafraseando o evangelista João: importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Que você saia daqui nessa noite edificado pela presença do Senhor. A você que nos assiste também pela internet, que a bondade do Senhor te alcance e que o amor do Senhor te acolha. O nosso desejo nessa noite, queridos, é que Deus, sempre presente na sua e na minha vida, Ele não seja apenas o motivo das nossas reflexões,
mas que Ele seja plenamente o motivo agora das minhas e das suas decisões. A presença de Deus, ela deve mudar as nossas atitudes, ela deve mudar os nossos pensamentos, ela deve mudar os nossos sentimentos, ela deve mudar o nosso comportamento. Nós precisamos enxergar para além de nós, como disse hoje pela manhã o pastor Fernando Félix. Nós não podemos agora olhar apenas para a vida, conceituando-nos como o centro dela e percebendo as razões a partir simplesmente de nós e negligenciando tudo aquilo que está ao nosso redor. Porque se assim fosse, aquilo que nós vivemos na IBAGE hoje não seria a realidade. Porque nós dizemos e trazemos um apelo, queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas para transformar vidas e relacionamentos. Mas se isso não é uma verdade, na presença e com a presença de Deus na nossa vida, algo está fora do eixo. Por isso, queridos, a presença de Deus que toca no coração das pessoas, ela precisa nos sensibilizar. Ela precisa inteiramente nos mobilizar. A presença do amor de Deus deve nos fazer externar o seu amor para aqueles que não sabem ainda o que é amar. A graça, ela deve se sobrepor ao pecado, a ponto de nós podermos vencê-lo. Por isso, queridos, quando nós começamos essa ministração, é importante você saber que em razão de tudo isso, Jesus sempre foi o contrassenso das expectativas humanas no seu tempo, para o seu tempo e também para esse tempo. As pessoas esperavam que um Cristo, ele agora, descendência de um rei, nascesse também numa condição como essa, numa condição real. Mas ele agora vai nascer contrariando todas as expectativas numa manjedoura e numa família extremamente simples. O Cristo esperado, o Cristo desejado, ele não vem com um perfil daquela relação que havia da expectativa das pessoas para o seu tempo. Esperavam um rei que se assentasse num trono humano e ele estava sentado no seu trono de glória, mas não deixou perder o princípio básico ensinado a mim e a você, que é da humildade, que é o da simplicidade. Ele vai ter como referência familiar nessa terra um pai que é um carpinteiro. Por isso, não se esperava que o Cristo, o libertador de Israel, o Messias prometido, nascesse na condição que nasceu e fosse quem ele era. Ele foi a surpresa dos doutores da lei, ele é uma surpresa para os cegos, ele é uma surpresa para os coxos, ele é uma surpresa para os mancos, ele é uma surpresa para os segregados e para os desfavorecidos. As pessoas esperam que ele esteja fazendo parte de um grupo muito seleto, mas ele está sentado com todas as pessoas possíveis e imagináveis, porque ele está atingindo os corações sôfregos. Ele está concebendo e entendendo a necessidade de cada pessoa e arrazoando sobre a vida de cada uma delas, e isso é evangelho. Isso é amor de Deus. Quando a transformação chega a essas pessoas sem um julgamento primaz, sem um julgamento principal, mas com um acolhimento que vai transformar e vai ser apresentado esse Deus de amor. Por isso, ele é um presente desconcertante. Cristo é um presente que veio para desestruturar tudo aquilo que nós acreditávamos e como acreditávamos e estabelecer agora o seu reino de graça, de misericórdia e de favor. Ele vai agora desmontar, desmistificar tudo aquilo que nós trazíamos no nosso coração, quer seja concebendo por uma instrução social, por um conhecimento cultural. Ele agora vai se fazer um Deus presente, mas também desconcertante. Por isso eu queria te levar num texto nessa noite, que tem tudo a ver com isso. Evangelho de Lucas, capítulo 1, e eu queria lê-lo com você. Os versículos de 26 ao 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. Porque existem presentes, queridos, que eles nos surpreendem, desafiam nossa racionalidade e nos provocam demais. E Jesus é esse presente. E diz assim um texto a mim e a você:
No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. Ele reinará sobre Israel, mas para sempre. Seu reino nunca, jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficará grávida em idade avançada. Ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Queria tirar a partir da leitura desse texto, querido, algumas lições, e a primeira delas é que Deus nos tira do centro de nossas vidas e nos faz viver exclusivamente para Deus. Por isso, Ele se torna um presente desconcertante. Ele nos tira do centro das nossas vidas e nos faz viver exclusivamente para Deus. As preocupações, queridos, narradas nesse texto, e as preocupações de Maria, elas não serão mais as mesmas a partir desse encontro, a partir dessa proclamação do anjo Gabriel. A sua maneira de ser será completamente transformada, a sua visão humana agora, ela vai ser completamente modificada. Se o seu cotidiano vai sair da naturalidade e vai entrar plenamente numa esfera de espiritualidade. Maria tem uma agenda comum, ela tem afazeres diários, como pregou o pastor Marcos Davi hoje pela manhã. Como eu e você, ela também tem coisas que ela gosta de fazer e coisas que ela não gosta de fazer. Existem preferências de Maria, existe um catálogo de coisas que ela gosta de ser, ter e fazer, de cumprir na sua agenda diária. Mas esse encontro agora com Gabriel vai mudar por completo a sua agenda, uma agenda que estava voltada plenamente para si e para as suas preocupações somente, agora vão ganhar um foco diferente. A anunciação vai fazê-la deixar o olhar horizontal e começar a ver as questões agora de maneira vertical. A percepção desse encontro com Deus vai mudar aquilo que Maria espera. As questões exclusivas pertencentes a ela não serão mais somente dela. Agora pertencerão a outros também, porque nela, Maria, agora se prefigura o cumprimento de Isaías capítulo 61. Aquilo que se esperava agora acontece, e a partir dela, o sobrenatural agora vem sobre ela. Deus a acolhe, Deus a escolhe e Deus a coloca dentro de um plano espiritual. Por isso, queridos, exclusividade não se resume à preferência por algo, mas especificamente sobre uma ordem de prioridades. Costumeiramente, o limite das nossas prioridades, escutem isso, ele é estabelecido pela nossa agenda cotidiana. Nós nos tornamos reféns de uma agenda de necessidades. Você acorda pela manhã e a primeira coisa que você costumeiramente faz talvez seja olhar o seu WhatsApp.
seja ver as notícias, seja contemplar e se preocupar antecipadamente com aquilo que vai acontecer ao longo do dia. Você vai olhar a sua agenda para não se esquecer de compromissos assumidos, de horários marcados, de coisas que você tem e deve fazer. Mas um detalhe importante, talvez você esteja se esquecendo no seu cotidiano, na sua vivência diária e na sua agenda diária. Você talvez esteja se esquecendo do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, quando ele vai dizer: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando eu chego a Romanos capítulo 11, versículo 36, eu vejo a seguinte escrita: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós precisamos, queridos, tomar essa agenda em nossas mãos e perceber que as realizações só têm sentido se forem realizadas no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor e para a glória dele. Senão serão meras conjecturações humanas. Se a nossa agenda, e na nossa agenda não cabe o Senhor dos céus e da terra, alguma coisa está errada. Se na nossa relação diária Deus não está sendo colocado como exclusividade, como primazia, como alguém primaz, alguma coisa está errada, porque se tudo depende dele, todas as realizações são para ele, e ele não está em nossa agenda, nós precisamos modificá-la agora urgentemente. Nós precisamos fazer um balanço da nossa própria vida, onde nós temos colocado o nosso foco. O que é importante para nós e o que é que tem deixado de ser importante para nós? Onde é que o próprio Deus tem sido colocado por mim e por você? Aquilo que você é depende da sua relação profunda com o Deus que abre portas, prepara caminho e estende possibilidades. Enquanto você dorme, Deus está preparando o dia seguinte para você. Enquanto você descansa, Deus está se mobilizando na eternidade, mobilizando o dia seguinte para que você seja beneficiado, para que você seja favorecido. Maria precisa entender isso agora, que Deus vai tirá-la do centro da sua vida e fazê-la entender que ela precisa viver exclusivamente para Ele. O foco agora pertence a Ele. Imagine pensar 24 horas por dia, 7 dias por semana em Jesus. E Maria passou a viver essa realidade. Mas essa é a sua realidade? Essa é a minha realidade? Nossos filhos têm aprendido a orar conosco. Nossos filhos têm aprendido a amar a Bíblia, porque nós a amamos. Nossos filhos têm aprendido a entender o valor de uma oração feita de joelhos e de um encurvar diante da graça, da bondade e do amor de Deus, porque nos viram fazendo isso, porque nos veem fazendo isso. Os nossos filhos, quando são desafiados agora, a nossa esposa, os nossos esposos, a confiança que têm, estão baseadas nessa relação de intimidade com esse Deus amado, com quem nós aprendemos a confiar e dele depender. Quando passamos pelos momentos de dificuldade, será que as nossas palavras, elas são palavras de temor, palavras de confiança, palavras de ânimo, palavras de fé? Ou primeiramente nós vamos nos estressar porque a nossa agenda está muito cheia e nós não tivemos tempo para o nosso Deus? Não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos percebê-lo, não conseguimos nos relacionar com Ele. É importante que você saiba, Deus tem que ser a nossa prioridade. Em segundo lugar, Ele nos tira o medo e nos faz viver com ousadia. E é o que diz os versículos 29 e o versículo 30, porque diz que Maria ficou confusa, tentando imaginar o que o anjo queria dizer, porque agora Maria ainda é virgem. E ela quer entender como é que se dará essa anunciação, essa proclamação. A primeira coisa que ela pensa é: como é que irei justificar diante de toda essa comunidade uma gravidez antes do meu casamento? Como é que eu explicarei
à sociedade, aos meus vizinhos, às pessoas, essa relação que agora estou entrando e me é anunciada. Queridos, o medo, ele não apenas nos paralisa, e percebam que agora há uma manifestação de um anjo, enviado exclusivamente para cumprir na vida de Maria uma profecia, mas ela teme aquilo que o anjo diz. Ela vai ficar paralisada, mas o medo, escute isso, ele não paralisa apenas a nós, ele limita o nosso crescimento. O medo, ele não nos permite ver outras possibilidades, e além disso, ele vai nos fazer perceber as dificuldades de maneira maior, de maneira mais ampla, de maneira a ser considerada maior do que deveria. O medo, ele é capaz de retirar de nós aquilo que Deus está realizando através de nós. Talvez nessa semana você tenha recebido um convite. Talvez nesse mês você tenha recebido um convite. Talvez alguém tenha te trazido uma proposição para uma mudança, para um novo tempo, para uma nova realização. E a primeira coisa que aconteceu no seu coração foi temor. Talvez você, escute, tenha vindo ou esteja orando por algo há muito tempo, e agora você é surpreendido com as respostas dos céus, confirmando o pedido da sua oração. E quando você agora recebe, você fica com medo, você teme, e você começa então a recuar. O novo tempo, queridos, os novos projetos, as mudanças, elas podem se tornar os nossos maiores amigos, ou, quem sabe, os nossos maiores adversários. Nós tememos sair de uma posição em que nós estamos e deixamos de acreditar naquilo que é possível realizar, e preferimos achar mais fácil nos conformar. Mas Provérbios 24:10 traz uma referência muito séria para mim e para você. Se você vacilar no dia da dificuldade, a sua força será pequena. Em algumas outras versões, o texto diz assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força, ela será pequena. O que ele está dizendo é: tenha coragem. Queridos, ousadia não é ausência de medo, mas é a superação dele. Maria sabe que todas as coisas vão mudar. A sua rotina vai mudar, a sua agenda vai mudar, o seu corpo vai mudar, o seu fator biológico vai mudar. Ela teme a sua cultura e a cultura do seu tempo. Nada mais será igual, mas ela não pode se permitir ser vencida pelo medo, porque há um propósito sendo cumprido através da sua vida. Por isso, 1 de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta o medo. Queridos, o Deus que nos ama, Ele jamais nos colocaria numa condição além daquela que nós podemos suportar. Se o Senhor permitiu que nós cheguemos aonde estamos, que sejamos desafiados a um novo tempo, a uma nova possibilidade, é porque Ele sabe que na presença do Espírito Santo de Deus, Ele sabe onde Ele é capaz de nos levar, Ele é capaz de realizar, Ele é capaz de fazer através da sua vida. Por isso, receber Jesus é ser presenteado com toda a coragem do universo, para não temer nem a vida e nem a morte, nem os principados e nem potestades, pois nada pode nos separar do seu amor. Por isso, não tema. Em último lugar, nos tira da incredulidade para nos fazer uma vida extraordinária. Nos tira da incredulidade para nos fazer viver uma vida extraordinária. E é o que está dizendo os versículos 31 ao 38. A lógica da vida com Jesus, queridos, é viver o impossível.
A lógica da vida com Jesus é viver o impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37, que está no seu texto, diz: pois nada é impossível para Deus. Quando eu fui para o serviço público militar, haviam 250 vagas especificamente para aquele concurso que eu fiz. Haviam 10.000 inscritos na minha região, 250 vagas. Eu orei ao Senhor, me coloquei diante dele, uma palavra foi dita e liberada dos meus lábios: Senhor, se há um propósito na minha vida para com essa questão, eu gostaria de receber a sua aprovação. Entre 10.000, eu fui o 9º colocado. Quando eu fui para a academia, eu fui o 1º colocado, entre 250. Deus me colocou em um lugar que poucas pessoas acreditavam. Deus me colocou entre príncipes, me tirou do monturo e me colocou em meio a príncipes, trabalhando com queridos ao longo de toda a minha carreira militar. Todos os finais de ano, nós reuníamos somente os colegas homens daquela sessão, que na maior parte eram homens, até que chegassem as mulheres para trabalhar conosco, mas éramos somente nós. Um desafio me foi feito pelo Senhor: reúna-os aos finais de ano e ministre a palavra no coração deles. Desde então, esse desafio foi feito, e todos os anos consecutivamente nós começamos a nos reunir todo final de ano, e eles pediam para que a palavra fosse pregada. Vidas foram transformadas, pessoas se converteram, porque Deus nos chamou para algo impossível que os outros acreditavam ser. Deus está te chamando para um tempo de desafios. Deus está te chamando para um tempo de realizações impossíveis. Quando nós perdemos o primeiro bebê, eu e a Ana, nós tivemos muita dificuldade em enfrentar isso. Logo depois, recebemos um milagre das mãos do Senhor, que foi o Elias, que está ali atrás. Fala assim: filho, está lá o Elias, com 19 anos hoje. E depois do Elias, nós perdemos mais 5. E em cada um deles, nós dissemos ao Senhor, a título da glória, nós olhávamos para o Elias e víamos o milagre do Senhor. Em cada minuto da vida com ele, nós o amamos como um grande presente da parte do Senhor. Deus disse: eu posso. E, queridos, eu tenho orado constantemente por muitas queridas, apresentando impossibilidade de gestação. E todas as vezes que Deus me impulsionou a fazer isso, elas ficaram grávidas. É Deus. Deus pode fazer daquilo que você não espera, porque uma das habilidades de Deus é nos surpreender, é fazer aquilo que ninguém espera. Por isso Ele é o Deus dos impossíveis. Há portas fechadas, Ele pode abrir. Há impossibilidades, Ele transforma em possibilidades. Há coisas que ninguém acredita, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu continuo crendo em milagres. E continuo crendo num Deus de milagres. O mesmo Deus que visitou Maria é o Deus que visita você, a sua casa, os seus impossíveis, e pode transformar as suas impossibilidades em possibilidades. Você crê nisso? Se você crê, eu te convido a se colocar em pé. E eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. E eu quero orar pela sua família. O Deus dos impossíveis está nesse lugar nessa noite. O Deus dos impossíveis foi à sua casa e te convidou nessa noite para estar aqui. Você não veio apenas por um convite de um amigo. Você não veio apenas porque viu na internet a imagem, essa igreja linda e abençoada, querida, e tentou agora curiosamente conhecê-la. Não. O Senhor visitou a sua casa. O Senhor visitou o seu coração. Não é uma rotina você estar aqui no domingo, e não pode ser rotineiro você estar aqui. O Senhor preparou essa noite para que você estivesse aqui recebendo essa palavra e fosse ministrado no seu coração, porque se não foi ainda, talvez essa semana, e quem sabe esse mês, algum desafio vai surgir na sua casa, vai surgir na sua vida, e você vai precisar entender que o Deus de promessas
Ele está nesse lugar. Ele é com você. Ele nunca te deixará. Ele jamais te abandonará. Por isso, mais uma vez, enquanto o ministério canta, eu queria desafiar você a mais uma vez. Se você deseja orar comigo nessa noite, porque eu também quero me colocar diante do Senhor, eu quero convidar você a vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. Uma causa própria, algo desejado do seu coração, algo que você quer receber da parte do Senhor, algo que todos disseram e te desanimaram, dizendo: é impossível. Então eu te convido a vir aqui e nós vamos orar por você, pela sua família e pela sua causa. O meu fôlego tu és, Senhor. O meu fôlego tu és. Vá conversando com o Senhor e vai dizendo para Ele quais são os seus anseios, queridos. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Esse é o lugar de nós nos despojarmos. Pai, eu amo tua presença. Não há impossíveis para Deus. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Você confia? Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. O Senhor está nesse lugar, queridos. Teu sorriso é vida em O mim. Senhor sonda as suas necessidades, as suas expectativas. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Cante conosco. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo.
lugar secreto, Pai. Eu queria pedir aos queridos que vieram aqui à frente que se juntassem um pouquinho mais aqui no meio. E se você pudesse colocar as mãos no ombro da pessoa que está ao seu lado, se ela estiver sozinha, acolha aí, acolha junto a você. Isso, junte-se mais. Que bom. Senhor, o nosso coração repousa diante da sua presença. Nós nos mobilizamos do nosso lugar, Senhor Deus, num sentido de fé e numa esperança de credo, de crença, Senhor Deus. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus dos impossíveis, nós acreditamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós acreditamos que a sua graça não mudou, a sua bondade não diminuiu e o seu favor não diminuiu, Pai. Nós acreditamos que o Senhor continua o mesmo, aquele que nos ama e nos quer bem. O teu povo, Deus, se mobiliza dos seus bancos, nas suas cadeiras nessa noite e se coloca diante do Senhor com um sentido de fé, ó Pai, acreditando. Cada um deles, Senhor Deus, traz uma causa que somente o Senhor pode resolver. Cada um deles traz uma necessidade que somente o Senhor pode direcionar. Cada um deles traz uma pergunta que só o Senhor pode responder. Cada um deles, Senhor Deus, traz um sonho que só o Senhor pode realizar. Uma expectativa que só o Senhor pode conceber. Por isso, Deus, nessa noite, envolve os teus filhos aqui. Envolve, Senhor Deus, com um manto de graça. Preenche, Senhor Deus, com a tua bondade, com o teu favor. Que nessa noite a plenitude do teu Santo Espírito, Pai, passe a envolver o coração de cada um deles, a fortalecê-los, a animá-los, a sustentá-los, a direcioná-los, Pai. Porque existem coisas que elas pertencem somente a nós e o Senhor. Talvez mesmo dentro do nosso lar, nós não compartilhemos as nossas dores, soframos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos, porque temos o Senhor. O Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o amado da nossa alma, o Senhor é o Deus em quem nós cremos, Pai. Por isso nós não nos colocamos e não nos prostramos diante de homens, nós nos prostramos, Deus, e oramos a um Deus que tudo pode, que da eternidade nos sonda, que na eternidade nos vê, que nos ama com um amor sem igual, um amor incomparável. E por isso, Pai, nós queremos pedir nessa noite a intervenção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Queremos pedir a ação plena, total e absoluta no âmbito que for, Pai. Seja libertação, seja salvação, seja, Deus, o que for que eles estiverem pedindo ao Senhor, cumpre o seu propósito, Pai, na vida deles. Dá sabedoria, dá entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer e onde o Senhor quer nos levar. Mas que tudo, Pai, que tudo que nós estivermos pedindo ao Senhor nessa noite resulte no louvor da glória do teu santo nome. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E se você crê nessa oração, e se você vai sair daqui nessa noite cheio da presença do Senhor para um novo tempo, em nome e por amor a Jesus Cristo, você diz amém e dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vai em paz. Dá um abraço aí no querido que está ao seu lado. Dá um abraço na querida que está ao seu lado. Que Deus te abençoe. Que Deus te conduza para uma semana abençoadíssima na presença dEle. Vai em paz.